A conversa de hoje vai ser sobre o CNIS, que do nosso ponto de vista é o documento mais importante da Previdência Social na vida do segurado, tanto no momento em que esse segurado pretende obter sua aposentadoria, quanto no período em que ele está realizando as suas contribuições, seja como empregado, prestando serviço para alguma empresa, ou como contribuinte individual, que é o autônomo, ou segurado facultativo, que é a dona de casa, estudante ou desempregado. Nós vamos esclarecer o que é o CNIS, do que se trata, como analisar os períodos e contribuições constantes dentro do CNIS, aonde você pode obter o CNIS e qual que é a sua finalidade. O CNIS, a sigla CNIS, significa Cadastro Nacional de Informações Sociais. E é um documento que, na verdade, trata-se de um banco de dados da Previdência Social, onde lá está inserido e lançado todos os períodos de contribuições da vida do segurado. Não só do segurado empregado, que trabalha com vínculo empregatício CLT, com anotação do contrato de trabalho na carteira, mas também para o autônomo, que é o contribuinte individual, que está inserido aí também o empresário, assim como o facultativo, que é a dona de casa, o estudante e também a pessoa que está desempregada e não quer perder aí as suas contribuições, a sua qualidade de segurado do INSS. Então é um documento, resumidamente, onde consta a partir do ano de 1975 todas as contribuições realizadas na vida desse trabalhador ou desse contribuinte. Por isso que é um documento que nós consideramos que é o mais importante da Previdência Social, porque é um extrato da vida laboral ou da vida contributiva da pessoa que pretende obter algum benefício junto ao INSS. Eu vou demonstrar agora aqui um exemplo de CNIS obtido junto ao INSS. Mas acompanhe esse vídeo até o final, porque no final eu vou demonstrar como que se faz o requerimento, se obtém esse CNIS dentro do site da Caixa Econômica Federal e também dentro do site do Banco do Brasil, que são outras duas possibilidades de obtenção do CNIS. Então o CNIS, esse documento que está aparecendo aí na tela, é como se fosse um extrato bancário, só que é um extrato da Previdência Social. E eu grifei em vermelho aí onde tem os períodos de contribuição. Por exemplo, nessa parte que está grifado, eu estou demonstrando aí um período, data de início e data de fim de um vínculo empregatício CLT. Então é muito importante o CNIS, porque lá vai constar todos os períodos que a pessoa trabalhou. Então, exemplificando, se na carteira de trabalho possui um período que essa pessoa trabalhou, que ela contribuiu em uma determinada empresa, e ao obter o seu CNIS, este vínculo empregatício que está na sua carteira de trabalho não consta no CNIS, é importantíssimo que este vínculo seja regularizado, seja averbado na Previdência Social para constar também dentro do CNIS, porque o INSS, quando vai fazer o cálculo do tempo de contribuição e também o cálculo do valor inicial do benefício, ele utiliza as informações que estão lançadas no CNIS. Por isso da grande relevância desse documento. Então, conforme nós estamos verificando aqui, tem a data de início e a data de fim de cada vínculo, e é que eu recortei esse CNIS porque ao final eu vou mostrar um CNIS mais completo, mas a título de exemplo é um CNIS mais simples esse que eu estou demonstrando, porque existe o CNIS que é mais completo, onde consta, além dos períodos de data de entrada e saída de cada empresa que a pessoa laborou, consta também as contribuições realizadas, os valores do salário de contribuição, dentre outras informações que são relevantes na hora da pessoa realizar uma simulação de cálculo do valor de benefício ou também simular o tempo de contribuição que a pessoa já possui. A previsão legal do CNIS, onde consta na lei, existem várias regras, mas a principal regra em relação ao CNIS consta na Lei 8.213 do ano de 1991, no seu artigo 29A. Então, existe o Decreto 3.048 do ano de 99, existe a Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, existem vários regulamentos internos, orientações em cada agência do INSS, mas a legislação mais importante, o que deve ser levado em consideração, é essa legislação constante no artigo 29A da Lei 8.213. Então é aqui que estão as principais regras aí da obtenção, concessão, alteração do documento CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. E para que serve esse CNIS? Qual a finalidade dele? A finalidade do CNIS, na verdade,
muito ampla. E para que serve o CNIS? Qual que é a finalidade? Qual que é a utilização que o segurado, que o trabalhador vai fazer com esse documento em mãos? É um documento, como nós já reforçamos várias vezes, muito importante, muito relevante, que o trabalhador, independentemente de requerer um benefício previdenciário, deve obter, deve conferir e manter ele atualizado. Mas nós colocamos aqui 3 finalidades que são principais desse documento. Existem várias outras, mas do nosso ponto de vista, as 3 principais são essas aqui que eu vou demonstrar na tela. Primeiro é provar o vínculo e remunerações para o cálculo do benefício previdenciário. Isso porque quando o INSS, através do seu sistema, vai conceder um benefício, seja ele qual for, pode ser aposentadoria por tempo de contribuição, integral ou proporcional, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, enfim, qualquer benefício da Previdência Social, exceto o benefício assistencial LOAS, ele é pautado pelas informações que constam aqui no CNIS. Então, a primeira finalidade de utilização desse documento é justamente para a concessão do benefício previdenciário, da onde o INSS extrai as informações. A segunda grande finalidade do CNIS é em relação à prova de filiação ao regime geral de previdência social. Isso acontece, por exemplo, com o segurado facultativo. A pessoa que quer começar a contribuir para o INSS, mas ela não exerce uma atividade remunerada, ela não trabalha com carteira assinada, essa pessoa não é um autônomo, ela não exerce alguma atividade remunerada, mas quer ter a proteção da Previdência e quer contribuir como segurado facultativo. Então, a inscrição na Previdência Social é realizada junto ao posto do INSS com preenchimento de alguns formulários, e daí por diante essa informação passa a constar no CNIS. Então todas as contribuições que esse segurado facultativo realizar para a Previdência Social vai constar no CNIS. Então é uma prova também de filiação ao regime geral de Previdência Social, é outra grande finalidade desse documento. A terceira grande finalidade do CNIS é a questão de prova de tempo de contribuição. Isso porque, mesmo que o segurado tenha, por exemplo, extraviado uma carteira de trabalho, extraviado algum carnê de contribuição, algum pagamento, acabou extraviando, perdendo, ou foi furtado, roubado, enfim. Aquele documento ele não possui mais de alguma contribuição ou de algum vínculo empregatício que estava anotado em uma carteira de trabalho. Se esse período constante na carteira de trabalho estiver inserido corretamente dentro do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou se essa contribuição também estiver lançada de forma adequada no CNIS, é o que consta no CNIS que vai prevalecer para a concessão do benefício. Então, digamos que a pessoa trabalhou durante 5 anos, no regime CLT, tinha essa anotação na carteira de trabalho e essa carteira se extraviou. Se esse período não constava no CNIS, não estava anotado de forma correta, lançado no sistema da Previdência Social de forma adequada, esse segurado vai ter sérios problemas de provar aquele período que ele trabalhou e certamente o INSS não vai considerar esse período para fins de concessão do benefício. Agora, mesmo sem a carteira de trabalho, se esse período constar no CNIS de forma adequada, certamente o INSS irá considerar, porque é com base nas informações lançadas no CNIS que o INSS utiliza para conceder o benefício e também calcular o valor da renda inicial do valor do benefício previdenciário. Então, essa é uma das maiores utilidades, das maiores importâncias do Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nós sempre orientamos as pessoas que nos procuram a sempre obter um CNIS atualizado e logo adiante eu vou demonstrar como que é possível obter esse CNIS atualizado na Caixa, no Banco do Brasil ou no próprio INSS. Isso por quê? Porque através de uma análise desse CNIS, independentemente dessa pessoa, desse trabalhador ou desse segurado do INSS, está no momento de requerer um benefício previdenciário, ele vai poder regularizar alguma pendência, ele vai poder fiscalizar suas contribuições, os seus vínculos empregatícios, para que no momento futuro ele não tenha surpresa, ele não tenha prejuízo na hora de requerer o seu benefício. Então, para que é importante aí solicitar um CNIS com pelo menos periodicidade semestral? Primeiro, para realizar a simulação do tempo de contribuição ou valor do benefício. Em um outro vídeo nós vamos esclarecer como que se realiza o cálculo do tempo de contribuição para a pessoa saber se já pode se aposentar ou não, mas sempre que é feita uma simulação de tempo de contribuição, a pessoa quer saber quanto tempo ela tem e se já é possível ela obter a sua aposentadoria, ou ainda para realizar uma simulação do valor que seria essa aposentadoria, as informações que devem ser consideradas, além dos carnês e
das carteiras de trabalho, também é necessário obter as informações constantes no CNIS. Então o cálculo e a simulação sempre é feito com base no CNIS, que é confrontado com as informações que constam na carteira de trabalho e também constam aí no carnê de pagamento das contribuições previdenciárias. Então é por esse motivo que a gente sempre orienta a pessoa a obter o CNIS. Uma outra importância de obtenção do CNIS também é constatar se os vínculos empregatícios, isso a gente já até reforçou anteriormente, mas é sempre bom a gente reforçar, se os vínculos empregatícios e as contribuições realizadas estão lançadas de forma adequada e correta. Isso porque se o segurado deixar para realizar isso quando for requerer o benefício previdenciário, seja ele em qualquer modalidade, sempre dá problema. Geralmente o prazo para regularizar isso é curto, às vezes a empresa não fornece o documento necessário, às vezes o segurado não consegue encontrar o carnê de contribuição que perdeu e aí o INSS deixa de considerar esses períodos e indefere o requerimento do benefício previdenciário. Então por isso que é importante sempre fiscalizar e procurar regularizar alguma pendência no CNIS bem antes da pessoa já chegar no momento de obter o seu benefício previdenciário. E uma terceira importância bastante relevante que nós consideramos para a pessoa sempre obter o CNIS é verificar se a empresa pagou as contribuições de forma adequada. Isso porque acontece muito, infelizmente é até corriqueiro ocorrer isso quando nós analisamos um pedido de aposentadoria, um tempo de contribuição de determinado segurado do INSS. É normal algumas empresas em dificuldade financeira, ela não repassar para a Previdência Social as contribuições previdenciárias. E isso acarreta sérios problemas na hora do segurado requerer o seu benefício. Porque embora conste na legislação que se o segurado apresentar a prova de que ele exerceu aquela atividade laboral em determinado período, o INSS deve considerar sim e o salário de contribuição dele deve ser o salário que ele ganhava na empresa. Mas na prática não é isso que acontece, porque o INSS desrespeita a legislação. O INSS, quando constata que existiu o vínculo empregatício de um determinado período, mas a empresa não recolheu, o INSS considera aquele período como salário mínimo, independentemente da pessoa ter pagado pelo teto. Então isso é um absurdo, não consta isso na lei, pelo contrário, a lei determina que o INSS deve considerar o salário que a pessoa oferia naquela empresa, mas na prática, ao constatar que a empresa não repassou para a Previdência Social as contribuições, o INSS lança aquele período no cálculo do valor inicial do benefício como se a pessoa tivesse ganhado um salário mínimo. Então é por isso que é muito importante essa fiscalização prévia, essa análise do CNIS para constatar e fiscalizar se a empresa que esse segurado realizou a prestação do seu serviço recolheu as contribuições previdenciárias de forma adequada, evitando assim no futuro requerimento de benefício um prejuízo muito significativo com a redução do valor do seu benefício previdenciário, seja ele qual for, aposentadoria, auxílio, pensão, dentre outros.